Bom dia a todos. Hoje estudaremos sobre o sábado, pois são muitos que têm se levantado para ensinar que este é um preceito único e exclusivo do povo judeu. E que, portanto, nós que vivemos uma nova dispensação não precisamos mais observar. Mas o que a palavra de Deus diz para esses ensinadores? Em Mateus 22, 29, a palavra de Deus diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ouviram? A Bíblia diz que os que ensinam assim estão errados, estão equivocados. Amigos e irmãos, depois de centenas de anos de ausência da Bíblia, o povo mergulhou em densas trevas espirituais. Muitas doutrinas puras foram postas de lado e introduzidas nos seus lugares crenças pagãs. Inclusive, uma dessas doutrinas que foi esquecida foi a doutrina do sábado, justamente assim como o profeta Daniel profetizou. E lançou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Um sistema do erro prosperou, uma igreja responsável de levar a mensagem de salvação prosperou nos seus erros, abraçando a tradição e esquecendo-se da palavra de Deus. Mas havia chegado o tempo para uma reforma. Tudo aquilo estava cruel diante dos olhos de Deus. Todos aqueles ensinamentos errôneos, Deus não estava suportando. Mas como levar a mensagem de salvação agora? Se o único sistema religioso, a igreja, responsável de levar a mensagem de salvação, como acabamos de falar, estava falida espiritualmente, estava no fundo do poço. Em todas as épocas, Deus tem sempre homens e mulheres que o amam grandemente. Neste período não foi diferente. Havia pessoas que amavam a Jesus e não queriam comprometer-se com ele. Em Apocalipse 3:4, a palavra de Deus diz assim: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Quando lemos isso aqui, nos lembramos dos reformadores. Calvino, João Hus, Wycliffe, Jerônimo, Martinho Lutero e muitos outros, que não queriam compactuar com ele, pois amavam a Jesus e queriam levar a mensagem de salvação aos que perecem por falta de conhecimento. Começava aí a reforma protestante. Foi uma maravilha? Sim, foi. Muitas doutrinas puras, bíblicas, foram erguidas, entre elas o batismo por imersão. Essa verdade foi erguida. Mas o inimigo é cruel e ele procurou colocar no meio do protestantismo para impedir que ele recebesse mais luz a divisão. O protestantismo se dividiu e, como o velho sistema, também começou a caminhar por caminhos largos, por caminhos de trevas, trazendo na sua bagagem duas doutrinas pagãs cruéis: a santificação do domingo e a imortalidade da alma. Pois dizem que ao morrer o homem, o bom vai para a glória, ou para o céu, que é a mesma coisa, e o mal para o inferno. E que o domingo é comemorado em homenagem à ressurreição de Cristo. Por isso é o dia do Senhor. E o sábado, apesar de estar explícito nas Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, é um preceito apenas para o povo judeu, como acabamos de falar. Mas o que a Bíblia, que é a única regra do cristão, de fé do cristão, nos diz a respeito disso? Será o sábado um dia apenas para um povo, para uma nação exclusiva, ou é para todos os homens? Gênesis 2, 2-3 nos diz o seguinte: e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que com o Criador fizera. Imagino eu que uma paz, uma harmonia pairava ali no ar. Sim, até porque ainda não havia entrado o pecado naquele ambiente. Ali não havia japonês, não havia brasileiro, não havia argentino, não havia judeu. Havia apenas um ser humano criado por Deus. O judeu, ele veio existir no ciclo mundial 2000 anos depois. O próprio Deus, o próprio povo de Deus do início, não eram chamados de judeu. Você quer ver como eles eram chamados? A palavra de Deus em Êxodo 7, verso 16, nos diz o seguinte: e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Então, o povo de Deus, como acabamos de ver, eram chamados de hebreus. Creio eu
que com apenas esse verso bíblico, se tivesse apenas essa passagem bíblica, daríamos para entender que o sábado não foi criado para uma nação exclusiva, mas para todos os homens. Mas para que isso se torne mais claro, é bom nós recorrermos a outras passagens da Bíblia, como por exemplo, Marcos 2, 27, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Marcos 2, 27. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A camisa foi feita, por exemplo, aqui, por causa do homem ou o homem por causa da camisa. O hospital foi feito por causa dos doentes ou os doentes por causa do hospital. É evidente que você dirá, claro, a camisa foi feita por causa do homem e o hospital por causa do doente. Então assim foi o sábado. O meu Deus, o nosso Deus é um Deus onisciente. Antes de necessitarmos das coisas, Ele já sabe. Então, antes que eu precisasse de um dia para refazer as minhas forças e para me dedicar melhor a Ele, Ele me proveu, Ele me fez esse dia. Ele fez esse dia para todos os seres humanos. Ou seja, Deus, Ele não se cansa, mas a palavra de Deus diz que Ele descansou, mostrando exemplo para mim e para você. Nós temos que entender também que quando Deus criou o homem, tudo já estava feito, tudo já estava concluído. Deus não criou a primeira coisa o homem, não, Ele criou o homem e depois foi criando, de sorte que quando o homem chegou aqui já estava tudo preparadinho, as frutas, as hortaliças, tudo para que o homem pudesse usufruir. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que se preocupa grandemente com as suas criaturas. Outra passagem importante também dentro da palavra de Deus encontra-se em Isaías 56. A palavra de Deus lá nos diz o seguinte, Isaías 56, de 2 em diante, diz assim, bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Ao verso diz, não diga o homem, ou seja, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que se firma nisto, em guardar o sábado. Não diz bem-aventurado o judeu, diz é feliz o homem que faz isso. E o verso 3 diz assim, não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco digo o eunuco, eis que sou uma árvore seca. Porque diz, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhe aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei à minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Eis a promessa. Um nome eterno Deus dará, porque Deus não tem uma nação exclusiva. Deus tem pessoas de todas as partes, pessoas de todas as partes da terra que o amam e o buscam. E estes também, está aberto o convite a todos. Porque Deus não é um Deus apenas de uma nação exclusiva. Como falamos, Deus tem pessoas em todas as partes da terra que o buscam grandemente e o amam. E esses também serão agraciados por Deus. O verso 6 ainda diz, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo nome, um santo monte. Que promessa! Diz assim, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os judeus. É isso? Não, para todos os povos. Porque a causa de Deus ela é aberta a todos os homens. A salvação de Jesus foi patente a todos os homens. Então todos os homens têm o direito de buscar a Jesus, de buscar a salvação. E o direito também de observarem aquilo que Deus pede na sua palavra. Em Atos 16, 12 e 13, a palavra de Deus diz que a igreja cristã na Europa, é interessante esse verso, ela foi fundada justamente num dia de sábado. Atos 16, 12 a 13, a palavra de Deus diz assim, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira no distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Entendam bem, ali eles estavam em Filipos, na Macedônia, era Europa.
Paulo, a Bíblia diz, de acordo com Atos 13, 46, 47, que ele foi feito o apóstolo dos gentios. Diz que como os judeus rejeitavam, agora eles se moviam para os gentios. Ele estava ali na Europa, fora de Israel, longe de Israel. Ele tinha uma oportunidade então de estabelecer outro dia, se assim fosse concebida de acordo com se a Bíblia apoiasse essa doutrina de uma mudança. Mas ele não fez. Ele disse, como foi sábado, achamos um lugar maravilhoso, porque justamente Paulo entendia a maravilhosa harmonia que o sábado nos proporciona, porque o sábado demonstra amor para com Deus. Não é uma questão de salvação pelas obras, é uma salvação por amor, é a famosa obediência pela justiça de que nos fala o apóstolo Paulo. Em Atos 13, 42, 44, diz que toda uma cidade pediu que no sábado seguinte lhe falasse as mesmas palavras. É tanto que diz assim, o verso 42 diz, ao saírem eles, rogaram que no sábado seguinte lhes falasse estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, o persuadiram a perseverar na graça de Deus. E aqui em negrito diz até assim, Paulo e Barnabé vão para os gentios. O verso 44 diz, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E que dia era este? Era um sábado. Portanto, o sábado, ele não foi feito para um grupo específico, ele foi feito para o povo de Deus. Ele foi feito para aqueles que aceitam Jesus em todas as nacionalidades. E a palavra de Deus em Isaías 66 diz que os homens de todas as partes da terra santificarão no sábado. Diz assim, porque como novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Ali não haverá só judeu, não haverá grego, não haverá só romano, haverá homens e mulheres que amaram Jesus e alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E você está convidado também a participar desse grupo que ama verdadeiramente a Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que devemos examinar a Bíblia, devemos examinar as Escrituras, e que o sábado, ele não é um preceito que foi abolido na cruz, ele é um santuário no templo. O sábado, ele é o memorial da criação. Que Deus em Cristo nos abençoe.